Graça e paz a todos. É um privilégio para nós estarmos aqui mais uma vez, essa igreja linda que nós amamos tanto, que é a nossa igreja mãe, né? E nós estamos felizes nesse domingo estar aqui. Não é comum para a gente estar aqui dia de domingo, né? Porque nós estamos sempre lá em Caruaru, na nossa igreja. Mas hoje é com muita alegria, com muita honra. Quero agradecer ao pastor Marcos, pastor Cristiane, por nos convidarem a estar aqui hoje com vocês. Eu lembrei agora que a pastora estava falando, né, do aniversário do pastor Marcos. Conheci o pastor Marcos, então, há 10 anos atrás, quando a gente iniciou essa caminhada de discipulado. Ele tinha 39 anos, né? Então, fevereiro de 2013, o pastor Marcos ainda tinha 39 anos, completou 40, eu estava nos 40, agora a gente está nos 50, vamos envelhecer junto, em nome de Jesus. Já estamos cabelos brancos, né? Então, tem sido muito prazeroso essa caminhada com Jesus ao lado da nossa liderança. Bom dia. Já é a minha vez. Ele nem me avisou. Bom dia, igreja, graça e paz. Uma alegria estar aqui com vocês. E vamos estar compartilhando hoje, né, a palavra. E vamos estar falando sobre família. E eu queria já apresentar aqui o tema da palavra que nós vamos estar trabalhando hoje. Nós ministramos esse tema lá em Caruaru, porém ministramos num contexto geral, assim, sem ser específico para a família, que é o poder da unidade. E hoje nós fizemos algumas modificações, tiramos alguns textos, incluímos outros, e vamos estar ministrando especificamente para a família. Então, com certeza, todo mundo aqui faz parte de uma família. E a oração do nosso coração é que, de fato, você esteja com seu coração aberto e que você saia daqui completamente abençoado pelo Senhor. Que você e a sua casa possa desfrutar, né, do poder da unidade, né, quando essa unidade é gerada no seio da família. Amém? Amém. Nós, né, para quem não nos conhece, eu vi que tem várias pessoas que estão visitando a igreja hoje pela primeira vez. Nós somos, então, o pastor Marcos falou, né, nós somos pastores da igreja do CCA de Caruaru. Então, quando você for a Caruaru, você já tem uma casa lá também. Se você está procurando uma família espiritual, então, você já achou a sua, mas lá em Caruaru, quando você for lá é a sua também. Amém? Várias pessoas aqui, né, já foram lá, estiveram conosco nos cultos de celebração. E como é bom, né, poder ter vocês lá também. Então, sintam-se muito amados e abraçados por nós. Eu me chamo Jaziael, minha esposa se chama Jerusa, e nós temos uma família também. Quem ama a sua família aqui? Diga assim: eu e minha casa serviremos a Deus. E nós temos o privilégio, queridos, de ter uma família, né, que Deus tem assim, nos honrado realmente, nos presenteado. Nós já estamos casados há alguns anos, né, são 27 anos e meio, então já tem uma caminhada aí, eu e Jerusa, de casados. E nessa nossa união, nesse nosso matrimônio, nós constituímos a nossa família. Queria apresentar aqui para vocês, né, acho que dá para ver um pouquinho aí, mas nós temos aí 3 filhos, né, temos aí um genro, né, tem alguns irmãos aqui que vão ter genros, vocês vão ver, é bom, é bênção, glória a Deus. E nós temos também 2 noras, né, uma que Johnny já casou e Gabriel está se encaminhando para casar também, que é uma filha amada que Deus nos deu, que é Mariana. Mas nós temos também uma netinha, e agora vamos ter mais outro neto ou neta, eu não sei, Jaziele está grávida de novo. Então nós vamos ter o nosso segundo netinho, aleluia. E a família está crescendo para a glória de Deus, né? Então nós estamos muito felizes, não é, amor? Estou preocupado em completar 50 anos e a gente nem chegou nessa idade já com 2 netos, pastor. Quando Ziele anunciou, ele ficou meio assim em choque, eu comecei a gritar, né? Fiz logo uma festa. Depois eu disse: o que é que tu tem? Ele disse: eu acho que eu não estava preparado para ter 2 netos. A gente foi pego de surpresa, né? Mas tudo bem, quem vai criar não é a gente mesmo, então aleluia. Gente, nós queremos convidar você então a abrir sua Bíblia aí. Nós vamos ler um texto que está em Deuteronômio, no capítulo 30, apenas o verso 19.
Deuteronômio 30, 19. Mas antes de ler o texto, eu queria convidar você mais uma vez, já oramos, mas eu quero convidar você mais uma vez agora, curve sua cabeça. Se você puder, coloque a mão no seu coração. Vamos fazer uma oração nesse momento, pedindo ao Espírito Santo que fale conosco de uma forma especial. Espírito Santo, nessa hora, nós estamos aqui mais uma vez, e nós te pedimos humildemente, sabemos que não merecemos, mas eu sei da sua bondade e misericórdia e eu peço que o Senhor fale conosco individualmente. Senhor, fale com cada um dos meus irmãos nessa manhã. Peço em nome de Jesus que aonde houver um solo agora preparado para receber a palavra, que essa semente não seja roubada pelas aves de rapina, não seja roubada pelos demônios que não querem que as pessoas ouçam a palavra. Nós declaramos no nome de Jesus hoje transformação de vidas, uma mente renovada pela palavra de Deus. E também nós te pedimos, Espírito Santo, que além de nos transformar de forma individual, através de nós, a nossa família seja transformada, a nossa família seja completamente mudada para a glória de Jesus, e que tenhamos famílias abençoadas, cheias do Espírito Santo, cheias de alegria, para a glória de Deus Pai. Amém. Você concorda? Diga amém. Amém. Deuteronômio capítulo 30, o verso 19. Se você puder também, pode acompanhar aqui na tela, na versão NVI, que diz assim a palavra: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolha a vida para que você e seus filhos vivam. Olhe para o seu irmão e diga assim: agora... não, irmãos, diga assim assim, você é um profeta e uma profetisa do Senhor nessa manhã, amém? Então você vai dizer com autoridade do Espírito, diga assim: agora, meu irmão ou minha irmã, escolha a vida para que você e os seus filhos vivam. Quantos querem a vida de Deus? Diga assim: é uma questão de escolha. Nós precisamos escolher. A palavra de Deus deixa claro que nós devemos tomar decisões. E nós estamos aqui diante da palavra de Deus, onde ela fala de uma forma geral para a nação de Israel, que era naquele tempo a nação exclusiva de Deus, mas hoje a palavra de Deus é para o povo de Deus. Tem algum povo de Deus aqui? Diga assim: essa palavra também é para mim. Agora, não só de forma individual a palavra, mas de forma coletiva. A palavra é para todo o povo de Deus. E Deus criou a família. Nossa família foi Deus que criou. E aí, queridos, é muito bom desfrutar de uma família harmoniosa, sim ou não? Quantos querem viver o melhor de Deus para a sua família? Nós precisamos querer de verdade. Nós precisamos fazer declarações de fé com a nossa boca. Nós precisamos crer com o coração, confessar com a boca, porque a fé é o firme fundamento do que não se vê, mas que se espera. E nós precisamos entender o que diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que a fé, ela de fato é para ser, ela agrada a Deus. Quem não tem fé não agrada a Deus, e quando eu tenho fé eu agrado a Deus. Está escrito lá no verso 6. Que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí nós precisamos crer que a família ela pode ter harmonia. A família ela deve e pode ter alegria. Nós estamos vivendo em um tempo, irmãos, onde nós estamos vendo as famílias sendo atacadas e a harmonia sendo minada. A alegria já não existe em muitas famílias. Eu ouvi aqui o pastor orando, na hora da intercessão, ele falando daquilo que Deus estava mostrando a ele de forma espiritual. Muitas famílias vivendo de forma em desarmonia, filhos nos seus quartos trancados, famílias que já não têm mais prazer em comer juntos, em ter lazer juntos. E nós sabemos que essa é uma crise que a nossa sociedade está enfrentando no que se diz respeito à família. A família, de fato, tem sido atacada por Satanás. E aí, irmãos, nós precisamos querer que
entender que o poder da unidade vai fazer a diferença, né, na nossa família, né, para o cumprimento das promessas bíblicas. A unidade, quando nós entendermos o poder da unidade para a família, nós vamos ver coisas sobrenaturais acontecendo, nós vamos ver os benefícios espirituais para uma família bem-sucedida. É isso que nós queremos nessa manhã. Sabe por quê? Porque nós acreditamos na família tradicional, da forma como ela foi criada pelo nosso Deus, e nós reconhecemos que os desafios que a família ela tem enfrentado, especialmente nessa geração, são desafios muito grandes. Então nós precisamos reconhecer que Deus ele criou a família. Nós cremos na família tradicional. Amém? E aí não adianta ter apenas uma família cristã. Você dizer, eu sou crente, eu tenho uma família, meus filhos servem ao Senhor, eu sirvo ao Senhor. Não adianta apenas ter uma família cristã se essa família for disfuncional. Se a família for disfuncional, se ela não cumpre os pré-requisitos da palavra de Deus, sabe qual é a tendência? A tendência é o fracasso. A tendência é experimentar uma família que vai se dissolver. Onde não há unidade, não haverá. Diga assim para o seu irmão: onde não houver unidade, não haverá a bênção de Deus. E aí o que é uma família disfuncional? Eu vou deixar um pouquinho a pastora falar, né? Sobre o que é uma família disfuncional, para a gente entender o poder que tem na unidade para fazer a diferença. E é bem interessante, né? Porque a Amor estava falando aqui que não adianta apenas ter uma família cristã. Se for uma família cristã que não tem uma funcionalidade na prática daquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? E uma família disfuncional, né, a gente colocou aqui, que é uma família disfuncional, é aquela família em que não tem, né, as necessidades materiais, sociais, espirituais, necessidades afetivas e culturais, elas deixam de funcionar da forma que deveria. E aí vai gerar um resultado, né, negativo. O resultado são relações cada vez mais fragilizadas, né, relacionamentos que se desgastam, que se dissolvem. E quando a gente pensa assim na família disfuncional, eu fico bem triste porque a gente vê isso acontecer não apenas no contexto lá fora, mas muitas vezes dentro da igreja, né, as pessoas têm assim um certo engano, que acha que frequentar a igreja, levar o filho para a igreja, já vai fazer com que a família funcione no padrão de Deus, né? Mas quando a gente olha para a palavra, não é sobre levar o filho para a igreja. Não é sobre, pastora, mas não tem que ensinar o filho no caminho? É no caminho. No caminho é com. Né? Não é apontando, é indo com, é estando junto. E esse semestre, quando começou o semestre, aí eu gosto de, quando eu vou fazer a pré-matrícula, lá na faculdade, eu gosto de olhar as disciplinas, né? Todo mundo tem a curiosidade, né? Deixa eu ver quais as disciplinas para esse semestre. Quando eu vi relações familiares, minha gente, eu me alegrei tanto porque eu ia estudar sobre família, né? Que decepção. Meu Deus. Toda semana, quando chega o dia da cadeira de relações familiares na faculdade, eu me entristeço. Porque a família tem sido mostrada e ensinada de uma maneira contrária a tudo aquilo que a gente aprende, né? E para minha infelicidade, a minha professora, né, com muito respeito, assim eu falo, mas com muita tristeza, ela tem um negócio assim, ela se coloca assim contra a família no modelo tradicional, né? Pai, mãe, né, assim, um homem, uma mulher e os filhos. Então, sempre que ela fala de família, ela mostra todos os tipos de família, que hoje nós temos inúmeros modelos de família, mas quando ela fala da família original, da família tradicional, ela fala com ranço. Todo mundo aqui sabe o que é ranço, né? Ela fala assim com desdém, ela fala
menosprezando, ela fala com peso. E aí, tudo que tem de ruim no mundo, todas as mazelas, todas as feridas da humanidade, ela coloca como sendo culpa dessa família tradicional. E isso me dói tanto o coração. Ô, pastor, e a senhora faz o quê? A senhora fala, não, eu fico calada, que eu não vou tirar 0. Eu tenho meus princípios, eu não vou brigar com o professor, porque não vai mudar a mente dele, né? Eu tenho meus princípios e eu fico só orando e eu dizendo, meu Deus, que mundo nós estamos? Porque assim, o meu filho também está dentro desse contexto, né? Então, é onde eu vejo que nós precisamos, no contexto de faculdade, né? Ele está fazendo o mesmo curso e ano que vem já vai ser ele pagando essa disciplina. Meu Deus, muda o professor. Muda o professor. E eu entro em crise, porque são apresentadas coisas que eu digo, meu Deus, a que ponto nós chegamos? Então, ela roda, fala de religião. Roda, fala da família do modelo tradicional. Então, assim, ela tem um abuso, uma coisa assim, né? Então, tudo que ela fala, então, a culpa das desgraças da humanidade, a culpa é do cristianismo e da família do modelo tradicional. E isso é muito triste, né? Então, a gente já vê uma disfuncionalidade, né? Porque tudo quanto a gente acredita assim, como algo errado, porque a Bíblia traz para nós como algo errado, ela ensina com louvor, né? Porque a gente tem que ter a mente aberta, pensar fora da caixa, né? Ter uma mente atualizada, né? E a Bíblia fala sobre nós termos uma mente renovada, mas ter a mente renovada é dentro do padrão de Deus. É esses pensamentos do mundo vir e nós renovarmos a nossa mente para continuar pensando no padrão de Deus, porque não é o que o homem quer dizer que é o que a palavra diz que precisa ser. Então, se isso para muitos é ser quadrado, né? Então, ela defende muito a questão de mãe solo, né? Porque está na moda hoje ser mãe solo, né? E nós acolhemos a mãe solo. Tem muitas mulheres sofridas, muitas mulheres que vieram de casamentos que foram desestabilizados, que perderam seus maridos e que ficaram sozinhas com esse filho. Amém, a gente vai receber, nós vamos acolher, nós vamos amar, nós vamos ensinar e nós vamos dizer para ela que é possível, né, reestruturar a vida, é possível formar uma família nos parâmetros de Deus. E isso não significa que uma mãe e um filho não é família, é família. Mas não é porque você sofreu num primeiro momento que você não possa mais refazer sua vida. E tem que ser daquele jeito, viver sozinho, viver, né, aquele contexto. Porque não, isso aqui também é família. Mas Deus tem sempre mais para nós, né? Então, nós acreditamos que é possível viver uma família harmoniosa, uma família feliz, né? Porque uma família disfuncional é essa família que pensa diferente do que a Bíblia mostra. É uma família que não tem valores, que não tem princípios. É uma família que se desestabiliza por questões financeiras, por questões culturais, né? Por tantas outras questões. Cada um pensa diferente. E aí são vários membros dentro de uma casa e cada um vive a sua vida independente do outro. E é uma coisa completamente desorganizada. Isso não é família, né? Então, por isso hoje nós escolhemos falar sobre esse tema, o poder da unidade. Porque nós acreditamos que existe um poder quando se tem unidade. E aí o texto que nós lemos, nós vamos estar trabalhando ele, de Deuteronômio, capítulo 30, diz o Senhor falando aqui, hoje eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí o Senhor diz assim, escolham. Então, hoje o Senhor diz para mim e para você, escolha, o que é que vocês querem? Vocês querem vida e bênção ou vocês querem morte e maldição?
e a unidade dentro das nossas famílias vai gerar bênção ou maldição. A unidade dentro da nossa casa vai gerar vida ou vai gerar morte. Existe um poder na unidade e esse poder ou gera vida ou gera morte. Pastora, então quer dizer que se houver unidade na minha família, pode gerar morte? Pode. Dependendo da unidade, dependendo com quem você se liga, pode gerar vida, mas também pode gerar morte. Pode gerar bênção, mas também pode gerar maldição. E nós precisamos ter esse cuidado, amém? Eu estava pensando sobre esse texto e eu queria compartilhar, inclusive com vocês, um testemunho nosso, né, de como Deus mudou a nossa sorte. Eu e Jerusa, né, para os que ainda não nos conheciam antes, ou nos conhecem só de vista e não conhecem nossa história, nós nos casamos muito novos. Ainda somos muito jovens, né, amor? Então, depois de 27 anos, estamos tinindo em folha. Aleluia. Mas a gente casou, eu tinha 16 anos. Eu era para ser da Flame, né? Jerusa, ela... um ano mais velha do que eu, então ela que me assediou. Eu tinha uma bicicleta, então ela deu o golpe do baú. Ainda bem que ela não se ferrou, porque graças a Deus nós somos uma bênção, aleluia. Mas irmãos, naquela época, nós estávamos vivendo em um contexto completamente destruído, de pecado, né, de falta de sabedoria, de falta de conselho, falta de ensino mesmo. Eu olho para trás e vejo como que a gente era desprovido de cuidado. E eu louvo a Deus por essa igreja. Eu louvo a Deus pelo cuidado que essa igreja tem com as crianças. Sim ou não, pais aqui? Sim ou não? Tem célula de criança, tem igreja de criança, tem ensino. Tem ensino para adolescentes, sim ou não? Sim, tem discipulado para os jovens e adolescentes, adultos, casados, redes de homens, mulheres. Na igreja que eu fazia parte não tinha essas coisas. Então cada um vivia do jeito que queria, igual o tempo dos juízes, né? Cada um fazia sua própria lei, né? Antes dos juízes, né? Na verdade, o povo de Deus, depois que Josué morreu, antes dos juízes. Então a gente vivia mais ou menos assim, cada um fazia o que bem entendia. E a gente acabou errando, pecamos. E a nossa família, a gente começou a ver. Eu e Jerusa, a gente já estava com uns 4, 5 anos de casados. A nossa vida era muito, muito disfuncional como família. E a gente, né, começou a entender alguns princípios bíblicos. Começamos a fazer parte de uma outra igreja que começou a nos ensinar. Fizemos encontro com Deus na época e começamos a aprender alguns princípios que a gente não sabia. Princípios espirituais, como por exemplo, orar a palavra. Irmãos, como é importante você orar a palavra, você fazer declarações de fé diárias. Eu só lia a Bíblia na igreja, no culto, e olhe lá. Eu só orava na hora que chegava no culto, que era uma igreja mais tradicional. Chegava no culto, ficava de joelho, orava, e às vezes essa oração era só para os irmãos ver que a pessoa orou ali. Mas não era uma oração de coração, era algo religioso. Mas quando a gente aprendeu os princípios da palavra e começamos a fazer declarações de fé diárias, eu e Jerusa, a gente começou a ver que a nossa família, os nossos familiares, eram um contexto destruído de adultério. A gente começou a ver os nossos familiares, separação, muitas famílias disfuncionais. A gente começou a olhar para nós dois e dizer, e a gente vai ser do mesmo jeito? Porque o histórico familiar era muito parecido e a gente estava caminhando para o mesmo abismo. E eu olhei para ela olhou para mim, a gente começou a conversar sobre coisas espirituais. Converse com a sua família coisas espirituais. O texto bíblico nos mostra que o Senhor coloca diante de nós, escolha, a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. E a gente começou a olhar e conversar e dissemos o seguinte, amor, vamos ser diferentes nessa família. Nós nos casamos errado, vamos consertar nossa vida. Já tínhamos casado já desde, né, de que nós assumimos a nossa responsabilidade, né, naquela época. Jerusa tinha ficado grávida, nós assumimos aquela responsabilidade, nos casamos já naquela época no civil, que foi a maior burocracia em 96, né, nosso casamento. Foi muito burocrático por conta que o juiz não queria nos casar.
e precisamos ir para outras instâncias e nos casamos, mas espiritualmente precisava ser consertado. E como que isso foi consertado? Diga assim, posicionamento. Primeiro, diga assim, reconhecer o pecado. Diga assim, e se posicionar. Porque não é porque você começou errado que você tem que ficar errado. Não é porque você começou de forma errada que o diabo ele vai cirandar na sua vida e você vai sempre colher o que você plantou lá atrás. Não é assim não. Existe um conserto. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, mas nós precisamos reconhecer o valor dessa morte de Jesus. Nós precisamos tomar posse da nova criatura que nós somos e agora nos posicionar em fé. E eu conversei com Amor e disse: Amor, vamos orar. E nós vamos orar agora pelos nossos filhos, para que eles não experimentem o que a gente experimentou. E nós vamos, além de orar, nós vamos ensinar os nossos filhos. E nós começamos. Todo dia, eu e ela orava. E a gente levantava a oração de clamor e intercessão no nosso quarto. Nossos filhos eram pequenos. E a gente orava nome por nome deles. E sabe o que a gente orava mais? A gente começou a declarar o futuro. Nós começamos a fazer declarações de fé. Senhor, os nossos filhos não vão errar como a gente errou. Senhor, nós queremos declarar que os nossos filhos, eles vão ter maturidade, eles vão casar na hora certa. Senhor, o esposo de Jaziel vai ser um homem de Deus. A esposa de Johnny, Senhor, vai ser uma mulher de Deus. Gabriel ainda não era nascido quando a gente começou essas posições, né, tomar esses posicionamentos. E a gente orava por eles. Quando Gabriel nasceu, nós começamos também a orar por ele e pela futura esposa deles. E o resultado que nós estamos colhendo hoje, os frutos que nós estamos colhendo hoje, é o do que a gente começou a plantar em fé e oração, fazendo declarações da palavra de Deus. A gente olha para o contexto, né, e a gente, com muito pesar, a gente olha para o contexto da nossa própria família, do meu lado e do lado dela, e são famílias assim que infelizmente quase todos têm divórcios, adultérios, filhos fora do casamento, né? Os sobrinhos que eu digo que é meus sobrinhos também, os sobrinhos de Jerusa, quase todos eles já se divorciaram e casaram, os que são casados. E meus irmãos todos se divorciaram e casaram, têm vários filhos. E eu e Jerusa, no meio dessas duas famílias, Deus nos separou. E nós estamos declarando uma nova geração sobre a nossa família e nossos familiares. Nós estamos declarando, hoje nós estamos aqui, né, com a graça de Deus, estamos aqui também com um casal lá, e nem apresentamos, né, Paulo e Rebeca. Queria que eles ficassem de pé. Se você puder, aplauda o Senhor pela vida deles. Deus abençoe. Alguns pensam que Paulo e Rebeca são nossos discípulos, né, diretos, mas eles fazem parte dos 72, né? Mas eles são nossos, assim, sempre nos acompanham. Rebeca é nossa sobrinha, é sobrinha de Jerusa, né, de sangue mesmo, mas ela é minha sobrinha também, né, porque desde pequenininha, né, que a gente tem esse laço de família. E ela é casada com Paulo, né? E nós estamos declarando que eles também foram separados de uma forma especial também dentro da família para serem uma bênção. Amém? E é bem interessante quando a gente foi fazer o aconselhamento pré-nupcial dos meninos antes deles casarem. E aí Rebeca falou, né? Eu nunca esqueço. Ela disse assim: eu não quero que o meu casamento seja como das pessoas da nossa família. Eu quero que o meu casamento seja igual ao de vocês. Um casamento que dure. Eu não quero casar para separar como os meus pais, como os meus primos. Então ela teve esse posicionamento e ela foi esperta, já levou Paulo para a igreja. Na época ela estava desviada e ela já queria voltar. E ela já começou a encaminhar Paulo, levou ele logo para uma rede de casais, nos convidou para fazer o casamento, nos apresentou a eles. Um mês depois de casado, ele estava entregando a vida a Jesus. E hoje já são líderes de célula, né? Isso por quê? Isso é o poder da unidade, né? Então eu e Amor sempre oramos juntos por isso, por essas quebras de maldição na nossa família. E a unidade, ela tem esse poder de gerar bênção ou de gerar maldição, de gerar vida ou de gerar morte, né? E nós precisamos ter cuidado com os elos que a gente forma. Não sei se tu colocou no slide, essa frase. A união faz a força, mas assim como a corrente... Pode passar essa aqui.
Assim como a corrente, devemos ter cuidado com os elos fracos. Então, o que faz uma corrente são elos, né? Elos é aquelas pecinhas, bota aqui bem, que vai montando a corrente, né? Todo mundo sabe o que é um elo, né, minha gente? Um elo. Então, a corrente, né? A união, ela faz a força, né? Porque a corrente, ela é forte. Mas se ela tiver um elo fraco, a corrente vai se romper. Então, nós precisamos ter cuidado com quem a gente se aliança. A gente precisa ter cuidado com quem é que a gente está gerando essa unidade. Né? Porque a gente vê o exemplo da Torre de Babel, era algo para o mal. Mas ia dar certo? Ia. Deus teve que intervir. Vamos ter que entrar ali naquele negócio e atrapalhar, mudar a linguagem do povo, não deixar que haja compreensão entre eles, porque vai dar certo. Por que Deus viu que ia dar certo? Porque havia unidade. Existe um poder na unidade. E o primeiro ponto que nós queremos falar aqui é que a unidade, ela gera vida. Então, nós lemos no texto, o texto de Deuteronômio, o Senhor colocando uma escolha diante de nós. Ele disse, coloquei vocês diante da vida e da morte, da bênção e da maldição. Né? E aí, essas opções estão diante de nós e nós precisamos escolher como nós queremos viver. Então, a unidade, ela gera vida. E aí, irmãos, falando de vida, a gente pode falar de muitas coisas e é interessante ver que quando nos unimos como família, veja só que interessante, a família quando ela está unida, especialmente, vamos falar aqui para os pais. Existem muitos pais, existem muitos maridos que não estão unidos e a gente começa a ver que como isso é preocupante, isso traz consequências sérias dentro das famílias. Olhando para o contexto da Trindade, a gente vai ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo lá na criação. Façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Ali havia uma unidade, estava criando o homem, e após criar o homem, viu Deus que não era bom que o homem estivesse só, e fez para ele uma companheira. E aquela mulher chamada Eva passou agora a ser a mulher de Adão. Deus ali instituiu a família no início. E Deus faz uma declaração sobre esse homem e essa mulher. Ele diz para o homem, deixará pois o homem a seu pai e a sua mãe. Isso era algo profético para as gerações, tá? Porque Adão não tinha um pai biológico. Deus criou Adão. Então para as próximas gerações Deus faz uma declaração. Deixará o homem ao seu pai e à sua mãe. E o quê? Se unirá a sua mulher e serão ambos uma só carne. E ele diz para aquele casal que eles deveriam frutificar, procriar, encher a terra. O que Deus estava fazendo ali? Deus estava dizendo para o homem que haveria uma unidade entre o homem e a mulher. O casamento, diga, o casamento deve ter unidade. Porque existem muitos maridos e muitas esposas tomando decisões sozinhos. Eu não vou perguntar aqui se alguém já fez isso, mas eu e Jerusa já fizemos em alguma situação. E olhe cá para nós, homens aqui presentes. Quando a mulher diz, não faça isso. Quando ela aconselha, não faça assim, a gente faz. A tendência ela sabe, né? A gente diz assim, caramba, quebrei a cara. Né? Como que eu vou contar agora? Porque não havia unidade. É muito séria essa questão da unidade, irmãos. E aí a gente vê na palavra de Deus em 2 Reis uma bênção que acontece. Uma vida que foi gerada. 2 Reis, capítulo 4, versículo 10, a gente vê a história da mulher de Sunem, a sunamita. Ela recebia em sua casa Eliseu, o profeta. Ele, às vezes que passava por lá, jantava lá, eles convidavam ele para jantar. E certo dia, a mulher olha para o esposo, a sunamita olha para o seu esposo e diz assim, marido, eu percebo que esse homem que vem aqui, que passa por aqui, ele é um santo homem de Deus. Olha o poder da unidade agora. Façamos para ele um quartinho. Vamos ver o texto? Olha aqui o texto na tela. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Deixa eu ver aqui que agora eu não vou enxergar. Assim, sempre que nos visitar,
Olha só, está no plural. Assim, sempre que ela está entrando em um acordo, diga acordo. Olha a unidade. Sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Mas, como Eliseu, aí verso 17 agora, a gente vai pular um pouco, verso 17. Mas como Eliseu lhe disse... Verdade, amor. Então aqui no verso 10, ela faz esse acordo com o marido. E aí o que acontece? Eles constroem esse quartinho. Eliseu começa agora a se ocupar daquele quarto, a se hospedar ali com seu servo Geazi. E ele fica incomodado. Sabe por quê? O que traz incômodo ao coração de Eliseu, sabe o que era? É porque ele disse assim: como que nós vamos fazer para retribuir essa mulher? A Bíblia diz que essa mulher era uma mulher rica. Eu fico imaginando, o profeta, ele não era rico, ele não tinha posses. E ele ficou pensando, como que eu vou abençoar uma mulher rica? Como que eu vou fazer? E ele chama ela, ele manda Geazi chamar ela e diz assim para ela: o que nós podemos fazer pela senhora? A senhora quer que eu interceda junto ao rei pela senhora, ou junto ao comandante do exército? Ela, não estou precisando, estou bem na minha terra, eu estou bem entre a minha família. É a resposta que essa mulher diz. Mas, quando nós honramos, quando nós honramos alguém, quando nós abençoamos alguém, quando nós plantamos em solo fértil, as bênçãos de Deus nos perseguem. As bênçãos de Deus ficam querendo repousar de alguma maneira. E Eliseu ficou muito incomodado. E aí Geazi diz para ele: olha, eu percebo que o marido já é velho, já é de idade, e eles não têm filhos. Então, Eliseu manda chamar a mulher. E aí o texto nos fala, quer ler aí? O que nós precisamos perceber aqui é a unidade desse casal em construir algo para um homem que passava. E eu fico pensando aqui, me colocando no lugar desse homem, desse esposo, né? Porque a mulher está lá na janela, aí passa o homem. Aí depois o homem passa de novo. Agora, pense, você marido, você também esposa, pense. Aí você está na janela, observando um homem que passa, e ainda tem, no nosso contexto hoje, a cara de pau de dizer: amor, vem ver esse homem que está passando ali. Né? Então, soa como algo estranho. Mas existia tanta unidade nesse casal que a mulher tem liberdade para chamar o marido e mostrar um homem que passa na rua e ter a convicção no coração dela que tudo vai ficar bem. Porque a gente não vê esse marido cobrando ciúme. Ou seja, o coração deles estavam ligados. Havia uma confiança entre eles e aquela mulher sabia que o marido dela confiava nela. E aí ela diz: amor, percebo que esse homem é um homem de Deus. Vamos fazer. Aí vê o agravante. Vamos fazer aqui em casa um quartinho para ele. A gente coloca lamparina, a gente coloca cama. Pense você, marido. Você ia dizer assim: é o quê? Né? Os homens aqui. Sério. Não é estranho? Mas havia o quê? Unidade nesse casamento. Era um casal harmonioso. Era um casal que existia fidelidade, que havia confiança. Para a mulher falar assim, tipo, como algo simples. Vamos, marido, construir. E aí, quando ele vier nos visitar, e ele vem, ele vem nos visitar, e ele vai dormir aqui. Não houve isso. Então, houve uma unidade ali, havia unidade nesse casamento. E aí, eles fizeram o quartinho, trouxeram o profeta para dentro da casa, em comum acordo. Ela não fez nada sozinha. Ela não disse assim: fiz um quartinho, o marido, aquele quarto ali está separado. Não, porque tem um homem que passa aqui e eu vejo que ele é um homem de Deus e eu escolhi fazer um quarto. Não, a gente não vê isso em momento algum. Tudo era compartilhado. Marido, vem ver. Olha, eu percebo que é um homem de Deus. Vamos fazer. Quando ele vier nos visitar. Então, existia uma pluralidade na fala dessa mulher. Então, a gente vê a unidade desse casamento. E que resultou em vida. Porque a unidade gera vida. E aí, o que é que a gente percebe? No versículo 17. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Então veja que interessante.
essa história. Marido e mulher se uniram em concordância, havia uma concordância, havia um respeito, havia uma confiança, né, de um para com o outro. E aí, juntos, eles construíram esse quarto e essa unidade trouxe vida para aquela casa. Eles podiam ser ricos, eles podiam ser um casal de muitas posses, mas faltava algo dentro daquela família. Algo, a gente sabe que quando chega uma criança, né, chega a alegria dentro da casa, né? Quando um filho nasce vida naquela casa. E aí estava faltando isso, e a unidade daquele casal, né, em fazer algo bom, em ter confiança um com o outro, em pensar junto, em ter concordância. Essa unidade gerou aquilo que estava faltando, trouxe vida para aquele casamento com o nascimento de um filho completamente improvável. Então, quando nós trabalhamos dentro da nossa casa em unidade, essa unidade tem o poder de gerar vida. Também, dentro desse mesmo contexto, qual o contrário de vida? Morte. Quando Deus mostra ali no texto de Deuteronômio, coloco diante de vocês a vida e a morte. Então, nós precisamos ter cuidado com as nossas escolhas. É como o elo que a gente falou aqui, né? A corrente, ela tem muitos elos, mas se um elo for fraco, a corrente vai se romper e vai gerar morte. Então, a unidade gera vida, mas também ela pode gerar morte. E aí a gente vê aqui um texto bem conhecido, que é o texto de Atos, no capítulo 5, o verso 9. Aqui falando naquele contexto de Ananias e Safira, quando eles se juntaram para mentir sobre algo. Ou seja, houve uma unidade, houve uma concordância. Né? Isso aqui a gente vê muito, no contexto da nossa igreja, a gente vê muito em discipulado. E a gente precisa ter muito cuidado. Né? Às vezes, amor está cheio de carrapicho. Né? E os pastores estão aqui que não me deixam mentir. E aí, tá tudo bem? Pastor, amor, isso. E eu falo, né? Eu não falo, pastor. Eu falo, minha gente. Sabe por quê? Porque eu falo para trazer cura. Eu falo para trazer cura. Não adianta. Às vezes, olha, a gente já conheceu, né? Nesses 10 anos que a gente caminha com a igreja, a gente já viu muita história de, olha, não precisa dizer isso ao pastor, não. Isso aqui é entre a gente, né? A gente é casada, a gente resolve nossos pepinos. Às vezes a gente chega para os pastores, né? Feito um dia, pastora, e aí, Geira, não sei o que, pastora, deu B.O., aconteceu isso. A gente já resolveu, mas eu estou contando, né? Porque tem gente, não, a gente já resolveu, fica mesmo. Não, eu contei, falei besteira, disse mesmo, ele ficou magoado, mas a gente já conversou e terminou só love, né? E ele, amém, que bênção e tal. Mas às vezes fica nas escondidas. E a gente precisa ter muito cuidado, principalmente quando é uma área que a gente percebe que precisa de um conserto. Como que eu vou ver o meu esposo indo pela direção errada? E por que não? A minha aliança é com ele. Eu não posso querer uma aliança para a morte, minha gente. Unidade gera vida, mas a unidade também gera morte. E o que é que a gente percebe nesse contexto de Ananias e Safira? Uma unidade que gerou morte. E aí a gente vê, né, aqui no texto, depois que Ananias morreu, né, porque mentiu ali para o apóstolo Pedro, no versículo 9 de Atos 5, Pedro diz assim, Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo? Veja, isso é o quê? Unidade. Houve um acordo. Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão ali na porta as pessoas que levaram seu marido para a sepultura. E agora você vai morrer também. Por quê? Foi uma unidade errada. Eles entraram em acordo para mentir. Então, meu querido, minha querida, por mais que você ame, né, essa pessoa maravilhosa que Deus te deu como cônjuge, se você ama de fato, faça acordos que gerem vida e não acordos que gerem morte. Então, se você percebe que o seu cônjuge está fazendo errado, amor, não vou concordar com isso, não. E aí você começa a orar. Teu casamento não vai acabar. Gente, quem anda com a verdade tem Deus como um aliado.
Amém? Então escolha a verdade, né? Incentive um ao outro, pai, filho. Tem mãe que fica, olha filho, olha, não diga isso pro seu pai não, porque se você disser, já ensinando o filho a mentir. Mãinha, não sei o que, né? Tem filho que é mais assim com a mãe, ou vice-versa, é mais com o pai. Tá bom, eu vou ajudar, mas não diga a sua mãe, não. Isso aqui vai ser... Gente, você pode ser amigo do seu filho sem incentivá-lo a mentir. Né? Crie elos fortes, vínculos fortes, unidades baseadas na verdade. Porque a unidade, ela gera vida, mas ela também gera morte. No caso dessa sunamita, né, com o marido dela, gerou vida. Mas quando a gente vê o contexto de Ananias e Safira, houve unidade, houve concordância, mas gerou morte. Ok? E aí nós vimos, né, de acordo com o texto, o Senhor colocando a vida e a morte, mas também a bênção e a maldição. Vamos então falar, né, nesse último ponto aqui, que é o segundo ponto, sobre a unidade que gera a bênção. Diga assim, a unidade também gera a bênção. Quantos querem a bênção do Senhor? Queridos, o Senhor nos criou para sermos seus filhos. E como filhos de Deus, nós temos direito a essa herança da bênção. A bênção é promessa para o seu povo. Agora, nós precisamos entender os princípios. E quando a gente olha para essa questão da bênção, a gente lembrou, então, né, de falar aqui rapidamente sobre Ruth. Né, nós vimos ali, vemos um contexto ali no capítulo 1 de Ruth, um contexto que era de uma história caótica. Né, havia luto, havia dor, havia sofrimento. No capítulo 1 de Ruth, a gente vai ver Noemi com seu esposo, Emelec, eu acho. Ele saiu da sua terra, porque estava com muita fome. Israel vai para a terra de Moabe. E chega lá, ele começa a trabalhar lá, mas as crianças pequenas ainda, aquele homem morre. Aquela mulher, Noemi, fica lá com os filhos casam com as mulheres moabitas lá. E depois de 10 anos, os filhos também morrem. Então aquela mulher viúva com 2 noras viúvas. Que tristeza, irmãos. Que mulher, para dizer assim, eu poderia, como ela própria diz, minha vida, né, é amarga. E ali a gente vê um contexto de destruição, de luto, de dor. Mas ao mesmo tempo, a gente vê uma história sendo transformada e modificada. O texto diz o seguinte, lá em Ruth, no capítulo 1, verso 16 e 17. Acompanhe aqui na tela, por favor. Você pode ler junto comigo? Vamos lá? Está aqui, ó. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. A gente vê agora uma aliança sendo formada entre Ruth e Noemi. Uma nora com uma sogra. Existem alguns aqui que gostam das piadinhas com a sogra. Acho que aqui não, né? Mas alguns gostam de brincar, falar piadas com a sogra. Né? E olha, deixa eu dizer uma coisa, muitas vezes, até de forma inconsciente, tem algumas pessoas brincando, mas que no fundo, não se dão bem com os pais do seu cônjuge. E isso é grave, porque ali não há unidade. Isso pode gerar também alguns problemas para o seio da família. E a gente vê aqui nessa família, em meio a esse luto, essa mulher, Ruth, ela fazendo uma aliança com a sua sogra. E depois veio uma bênção, né, que eu queria que até que Jerusa falasse sobre isso. A unidade, ela gera, a unidade, ela fala de lealdade, né, fala de fidelidade. Não existe lealdade, não existe fidelidade, não vai haver unidade. A gente vê que houve unidade, né, que havia fidelidade ali no contexto da sunamita, que havia fidelidade, que havia, né, lealdade no contexto de Ananias e Safira, mas foi um elo feito de uma maneira negativa. Mas a gente vê aqui a lealdade de Ruth, porque ela não tinha obrigação de ir embora com essa mulher.
Uma mulher agora que estava viúva, tinha perdido já o marido e agora perdeu os 2 filhos e ficou sem ninguém, sozinha no mundo. Ruth, ela tinha família, né? Tanto que Noemi disse assim, volte para a casa dos seus pais, refaça a sua vida. Ela disse, não, que eu seja castigada pelo Senhor se eu te deixar. Eu não vou lhe deixar, para onde você for eu irei com você. Gente, que lealdade do coração dessa mulher. Eu acho Ruth uma mulher assim muito incrível. E eu digo, Deus, eu quero noras com o coração de Ruth, né? Porque uma mulher ali leal, uma menina ali presente, né? Então ela se colocou ali no sofrimento de Noemi. Ela uniu o coração dela. Esse texto é tão conhecido que é muito usado em casamento, né? Nos convites de casamento. As pessoas gostam de usar esse texto. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo será o meu povo, aonde você pousar, eu pousarei. Mas quando a gente olha esse texto, era uma mulher falando para uma outra mulher, né? Era uma nora falando para uma sogra. Mas aqui, independente de grau de parentesco, o que eu vejo é a lealdade. É a fidelidade do casamento, do coração daquela mulher. Eu me casei com a sua família, eu sou uma com você. Então nós precisamos entender que nós acabamos sendo um com o outro, né? Nós casamos com uma pessoa, não, nós casamos com a família daquela pessoa, né? E isso traz muita crise para muita gente, né? Traz muita crise, muita desavença. E a gente vê aqui, nesse contexto de lealdade, de Ruth, e a gente vê como essa mulher pôde experimentar a bênção de Deus. Quem foi a outra nora de Noemi? Quem sabe quem foi a outra nora? Ninguém sabe. Ninguém sabe o fim que levou aquela segunda nora que voltou para sua família. Mas o final de Ruth a gente vê na genealogia de Jesus. Quando a gente lê em Mateus a genealogia de Jesus, lá está Ruth, como bisavó do rei Davi. Então, uma mulher que fez história, uma mulher que refez a sua vida, recebeu conselhos preciosos da sua nora, da sua sogra, fez um bom casamento, foi abençoada e entrou na genealogia de Jesus. Então, a gente vê que a unidade, ela gera bênção. Porque aquela mulher escolheu unir o coração dela, ser leal, ser fiel, ela foi abençoada. Aí de contrapartida a gente vê também a bênção e a maldição. Vamos finalizar com essa parte aqui. Irmãos, alianças feitas com pessoas erradas gera maldição. Diga para a pessoa do seu lado, diga, alianças feitas com pessoas erradas gera maldição. Muitas pessoas estão entrando em alianças erradas. Isso não significa apenas com casamentos, namoros, mas sociedades, amizades, né? Famílias, né? Que às vezes pessoas que levam para dentro das suas próprias casas, amigos, né? Que não são pessoas de um bom caráter. Gente, eu estava conversando com alguém outro dia, uma pessoa lá na faculdade, e ela estava dizendo para mim, né? Falando de um problema que aconteceu de abuso. E foi algo muito sério. E eu conversando, eu disse, mas você, na época, tal, você denunciou o agressor? E a pessoa falou assim, não, eu não denunciei, porque era um amigo muito da família, um amigo muito íntimo da nossa família. E que se eu fizesse a denúncia, ela adolescente ainda na época, se eu fizesse a denúncia, então na minha cabeça ia ser um desarranjo muito grande na família da gente, porque os filhos são muito amigos. E eu fiquei, meu Deus, como isso é tão sério. Levar pessoas, muitas vezes, sem a gente entender contexto, e levar simplesmente para dentro de casa. Né? Então são alianças que muitas vezes estão trazendo para dentro de uma família uma maldição. Porque um abuso de uma criança, de um adolescente, olha a sequela, né, que vai causar dentro de uma família, o problema que vai causar dentro daquela família. Por quê? Porque talvez um pai tem um amigo e traz para dentro de casa para beber. Traz pessoas para dentro de casa, não, é meu amigo, eu confio. Mas aquela pessoa não é uma pessoa que
que tem princípios. Como cristãos, nós precisamos estar atentos nos mínimos detalhes. E nós vamos ver aqui, em Juízes, no capítulo 16, a história aqui de Sansão, só de forma pincelada e resumida. Sansão, ele nasce num contexto de bênção. Deus dá para aquela família uma bênção de ter um filho. O Senhor fala com o pai de Sansão, ali com eles, e Sansão nasce como um nazireu. Ele não cortava o cabelo porque foi um menino separado por Deus. Era uma bênção aquela família, uma família de Deus. E Sansão não ouviu conselhos e começou a fazer alianças com as mulheres, né, ímpias, com as filisteias. E daí ele tem um romance com Dalila, e aí vem a destruição na vida de Sansão. Quero só colocar o texto aqui, para que você possa só ler ele comigo, que diz assim: quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, olha essa aliança, ele tinha um segredo que era um segredo de família, um segredo sobre princípios divinos. Aí ele conta para Dalila. Enviou então Dalila mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais essa vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono, pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Irmãos, quando nós fazemos alianças erradas, o Senhor não tem parte conosco. Deus, ele nos dá a bênção e a maldição e nos diz para escolhermos a bênção, nos diz para escolhermos a vida. Deus dá a direção. A palavra de Deus é a bússola que nós temos. A palavra de Deus é o nosso manual. E tem muita gente que diz que ama a Deus, que vem para a igreja, mas não está se atentando para a palavra de Deus. Estão andando da forma como querem, acham que podem fazer o que querem, estão relativizando a palavra de Deus, vivendo do seu próprio jeito, do seu próprio modo. Como lá em Timóteo está escrito, na segunda carta a Timóteo, está dizendo que os homens da última geração, antes da volta de Jesus, serão mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, fazendo alianças erradas. Então nós estamos vendo aqui um homem no Antigo Testamento, um homem separado por Deus, um homem de santidade, um homem que era um juiz da nação de Israel, mas fez aliança errada e teve um fim trágico. Vocês sabem o fim de Sansão? E eu acho interessante, queridos, porque Sansão foi um filho gerado debaixo de promessa, né? Os pais de Sansão não pediram, né, para ter esse filho, esse cara assim, que iria revolucionar, né? Sansão foi gerado debaixo de promessa. E quantos filhos têm sido gerados debaixo de promessa, de muita oração, mas têm se perdido na vida porque têm feito alianças erradas? Recebe o conselho, ouve a instrução dos pais, mas escolhe o mundo, escolhe fazer alianças erradas. Porque meu pai não sabe de nada. Que conversa, porque ninguém manda no coração. Eu me apaixonei. E aí vai ter que cantar a música do irmão, né? Me apaixonei pela pessoa errada. Né? Sansão se apaixonou pela mulher errada, né? E teve os seus olhos furados. O texto diz que, olha que mulher tão astuta. Deitou Sansão no colo, chegue, deite aqui. Botou Sansão para dormir. Né? E é isso que o mundo faz. Gente, Sansão se aliançou com a pessoa errada. E eu vejo, sabe, essa questão dos olhos de Sansão. Ele teve os 2 olhos furados. E muita gente tem tido os olhos furados. Os olhos espirituais. Pessoas têm perdido a visão, entrando em maldição por desobediência. Foi isso que aconteceu com Sansão. Ele desobedeceu, ele fez uma aliança, ele se uniu com alguém que, ao invés de gerar bênção, trouxe maldição para a sua vida. E Sansão, aquele homem gerado debaixo de promessa, que foi instruído de uma maneira tão correta, né, perante ali as leis do Senhor, era um juiz tão honrado ali no povo de Israel, foi juiz por 20 anos do povo de Deus.
e morreu com os filisteus. Morreu no arraial do inimigo, porque ele perdeu a sua visão. Ele perdeu a visão não apenas física, mas ele perdeu a visão espiritual. Então, com quem você tem feito aliança? Deus coloca diante de nós bênção e maldição. Sansão, ele fez aqui o que a gente já no Novo Testamento chama de jugo desigual. Então, foi ali um jugo desigual. E Sansão, ele perdeu a visão e ele perdeu a vida, porque fez aliança, porque fez escolha equivocada, porque desobedeceu o Senhor. Então, o que você tem escolhido para você e para a sua família, para a sua descendência? Porque o texto de Deuteronômio que nós começamos lendo, o Senhor diz assim: escolha a vida para que você e os seus filhos... Gente, quando a gente escolhe a vida, quando a gente escolhe a bênção, nós e os nossos filhos viveremos a bênção. Quantos filhos vivem debaixo de maldição por causa da escolha dos pais? Talvez você, filho, esteja vivendo debaixo de uma maldição por escolhas erradas que o seu pai fez. Seus pais escolheram e você acabou indo no mesmo ciclo, fazendo os mesmos tipos de escolha. Mas você pode hoje escolher a vida e escolher a bênção. Porque a bênção de Deus é para até 1000 gerações sendo estendida sobre a nossa vida, sobre os nossos filhos, sobre as nossas gerações. Amém? Então que você possa dizer: Senhor, eu escolho a vida e a bênção. E eu declaro que todas as minhas gerações serão gerações benditas no Senhor. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Nós queremos orar pelas famílias. Quantos querem essa bênção e essa vida na sua família? Filhos, pais, famílias. Vamos orar? Nós entendemos que a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. Nós acreditamos que a palavra de Deus é a verdade que liberta. Eu sinto que tem muitas famílias precisando dessa libertação, ser libertos da morte e dessa maldição, que hoje muitos ainda não estavam entendendo, mas hoje o Senhor está mostrando que existe possibilidades de você sair desse lugar de escuridão. Existe uma possibilidade de escolha estar diante de você. E nós declaramos em nome de Jesus que assim como Deus mudou a nossa sorte, mudou a nossa vida, Ele vai estar também mudando a vida de muitos aqui também, em nome de Jesus. Gerações que virão experimentarão o fruto de uma decisão de hoje, que alguns estarão tomando, de orar, de se posicionar, de orar a palavra, de consertar, de viver uma vida de transparência, lealdade e de unidade da forma correta. Amém? Nós vamos orar. Nossa família precisa se posicionar contra o pecado. Amém, queridos? Você pai, você mãe, você filho, se posicione contra o pecado. Não faça acordo com mentiras. Não faça acordo com pessoas erradas, com coisas erradas, para tentar manter um relacionamento baseado em mentira, baseado em coisas que desagradam ao Senhor. A Bíblia diz que importa agradar a Deus. E hoje o Senhor coloca diante de você vida e morte, bênção e maldição. E nós precisamos escolher. E o Senhor, Ele propõe: escolha vida, escolha vida, escolha viva a vida, para que você e os seus filhos vivam aquilo que Deus tem para você, para que vocês possam colher a bênção do Senhor. Então que nós possamos hoje estar fazendo acordos baseados na verdade, fazer acordos que agradam ao Senhor, que nós possamos sentar com os nossos maridos, os maridos com as esposas, os pais com os filhos e fazer conserto. Eu acredito que é tempo de conserto nas nossas famílias. Nós vamos viver a bênção do Senhor quando nós decidirmos fazer consertos dentro da nossa casa, nos amando, conversando, alinhando a nossa família com os princípios de Deus, não com o padrão do mundo, mas com o padrão do céu, querido. O padrão do céu é um padrão alto, é um padrão de santidade. Sabe, muitas vezes nós ficamos discutindo
discutindo besteiras nas nossas casas, achando que é porque a liderança é exigente, é porque a igreja cobra muito. Gente, nós estamos falando de reino. O padrão do céu é um padrão alto, é um padrão de santidade. Não é do meu jeito, não é do jeito do meu líder, é do jeito que Deus estabeleceu que fosse. É um padrão de santidade, é um padrão de verdade, mas é um padrão que nos garante bênção, é um padrão que nos garante vida, e é isso que quer que nós gozemos da sua bênção e da sua vida até 1000 gerações, para a glória do Senhor. Pai, nós oramos agora colocando diante do Senhor cada família. Segure a mão do seu familiar ou de alguém que seja da sua célula, que está do seu lado. Vamos declarar em nome de Jesus. Pai, eu declaro, Pai, no nome de Jesus, que cada família aqui representada receba agora, Senhor, em seus corações cura. Receba agora em seus corações, Senhor, um conserto do Espírito. Pai, em nome de Jesus, toda venda dos olhos caiam por terra. Senhor, todos aqueles que estavam cegos espiritualmente, com seus olhos furados, receba o milagre da visão. Senhor, em nome de Jesus, que a visão seja agora restaurada, para ver, Senhor, de forma espiritual, o que o Senhor coloca diante de nós. Pai, faz um milagre nesse casamento, faz um milagre nessa casa, faz um milagre, Senhor, em meio aos filhos, Senhor, para que haja harmonia, para que haja paz, para que haja crescimento. Senhor, onde houver agora uma família destruída, que haja um milagre acontecendo. Pai, em nome de Jesus, declaramos, Senhor, o sobrenatural do Senhor invadindo os casamentos. Senhor, restaura casamentos. Pai, restaura a unidade do casamento. Pai, em nome de Jesus. E que haja, Senhor, agora famílias cheias da bênção, famílias curadas, famílias restauradas, para a glória de Deus Pai. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo, Senhor, vem nesse lugar, vem sobre Garanhuns, vem sobre as famílias dessa cidade, vem sobre as criancinhas dessa cidade, trazendo cura, Senhor, e as famílias disfuncionais, elas sejam tocadas agora, que haja unidade do céu, que haja unidade do céu, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você quer receber oração por sua família, dá um passo aqui à frente. Vem aqui à frente. Nós vamos encerrar. Vou pedir para os pastores. Nós vamos orar estendendo nossas mãos. Depois nós vamos descer e orar com imposição de mãos. Mas se você quer uma oração específica sobre a sua casa, sua família, se você sente que há divisão dentro da sua casa, se você sente que o inimigo tem investido para destruir a tua família, de qualquer jeito, de qualquer forma, seja na área financeira, confusões, desavença, falta de comunicação, vem aqui à frente. Nós vamos estender as mãos agora, orando, e eu vou terminar com a bênção apostólica, e nós vamos descer e impor as mãos sobre cada um aqui e declarar a bênção sobre as famílias. Senhor, nós queremos abençoar as famílias, Senhor. Em nome de Jesus. Estão aqui diante de Ti, clamando pelos seus filhos, clamando pelos seus cônjuges, Senhor, clamando pelo relacionamento entre marido e mulher. Nós queremos colocar diante de Ti os relacionamentos familiares. Abra a sua boca, comece a orar. É a sua família. Se coloque na brecha agora. Fale o nome da pessoa que você está se colocando diante do Senhor. Deus, eu quero melhorar minha comunicação com meus filhos. Eu não quero ser um pai distante. Eu não quero ser uma mãe distante. Me ajude, Senhor, a comunicar, a trazer para perto. Senhor, me ajude a comunicar com meu cônjuge. Traga cura para nossa comunicação. Oh, Pai, em nome de Jesus, eu oro por relacionamentos sarados. Oh, Senhor, pessoas que têm dificuldades de confiar, eu oro por uma cura na confiança. Eu oro por uma cura, Senhor, em nome de Jesus, nos relacionamentos pai, filhos, Senhor, marido e mulher. Pai, aquele que está desviado, aquele marido que esfriou na fé, toca a vida desse homem agora. Oh, traga de volta, Senhor. Eu oro, Senhor, por curas
casamentos em que houve adultério, onde houve infidelidade. Eu oro por cura agora. Eu oro, Senhor, por uma restauração da confiança. Eu oro por uma restauração do casamento. Pai, haja, Senhor, em cada família. Ora para a sua família. Senhor, nós abençoamos cada família agora, Pai. Oramos por unidades, Deus. Unidade do ministério. Homem e mulher trabalhando juntos, servindo ao Senhor. Com os filhos, a casa servindo a Deus. Famílias inteiras envolvidas na obra do Senhor. Traz uma cura na família. Oh, Espírito Santo, venha tocando, Senhor. Oh, os maridos, levantando a vida espiritual desses homens. Que o Senhor venha sarando os relacionamentos entre nossas casas. Sare a nossa família. Sare os nossos relacionamentos. Não permitimos o diabo, Satanás, destruir as nossas casas. A nossa casa tem um dono. Jesus é o dono dos nossos filhos. Afaste toda amizade errada. Afaste toda, Senhor, aliança errada. Que o Senhor intervenha, oh, nas amizades dos nossos filhos, Senhor, do nosso cônjuge. Entra agora, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, vai sarando as famílias, vai sarando as casas aqui, as histórias familiares, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, repreendendo todo o pensamento de morte, Senhor. Amém. Tudo aquilo que queira trazer morte, Senhor, na família. Morte espiritual, morte financeira, morte nos corações, Senhor. Fazendo morrer o amor dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. Morte, Senhor, do amor dos casais, dos cônjuges entre si. Eu declaro no nome de Jesus que caia por terra, Senhor, todo espírito de morte e que haja vida. Eu declaro vida. Senhor, nós nos posicionamos contra o pecado. Nós não decidimos, Senhor, por morte. Nós não decidimos por maldição. Nós escolhemos a vida. Nós escolhemos a bênção que o Senhor tem. A bênção que o Senhor prometeu para Abraão. Que se estenda sobre a nossa vida, sobre os nossos familiares. Eu declaro no nome de Jesus, vida de Deus sobre cada família aqui representada. Eu declaro vida, eu declaro bênção, eu declaro vida, eu declaro bênção, vida, bênção no nome de Jesus. Levante suas mãos, os pastores vão descer, vão impor as mãos. Eu vou despedir com a bênção. Eu vou declarar a bênção arônica, a bênção que Deus deu para Arão declarar sobre os filhos de Israel. E depois nós vamos cantar essa música que é a bênção arônica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te dê a paz. Que a bênção se estenda até 1000 gerações. Tua casa, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Abençoamos tua vida agora, em nome de Jesus. Amém. Vocês que estão aqui, aguardem, nós vamos impor as mãos. Depois que a gente impor as mãos, vocês podem ir. O restante...